Deixa eu te contar algo que talvez você ainda não tenha um conhecimento tão profundo. Eu quero falar hoje do conceito abuso emocional e um pouquinho sobre o abuso espiritual. O abuso emocional é um padrão de comportamento em que uma pessoa tenta controlar, manipular, criticar, humilhar ou isolar. Ela se manifesta de diversas formas, muitas vezes sutis, tornando-o difícil para ser identificado pela vítima ou por terceiros. As características comuns do abuso emocional incluem, preste atenção nisso daqui, críticas constantes e desvalorização, manipulação e jogo de culpa, controle e ciúmes excessivo, ameaças e intimidações, silêncio e negligência emocional, isolamento social. As consequências do abuso emocional são devastadoras e podem incluir ansiedade, depressão, transtornos de estresse pós-traumático, baixa autoestima, dificuldade de relacionamentos e até mesmo pensamentos suicidas. Eu comecei contando, falando, te alertando aqui de uma forma mais conceitual sobre o que é um abuso emocional. E isso é para que você possa identificar durante esses 31 dias aqui de oração, de conhecimento da palavra de Deus, de conhecimentos que há muito tempo atrás, até um tempo atrás, a gente não tinha muito entendimento. Então a gente via muitas pessoas se comportando de algumas formas, sabe? Tendo algumas crises de pânico, de ansiedade e, sabe, agora tá virando um redemoinho na nossa vida. Há um tempo atrás a gente não tinha noção a raiz de onde que vinha essas dores, de onde que vinha essa ansiedade excessiva, de onde que vinha essa crise de identidade do ser humano. Então, durante essa jornada aqui com vocês, eu quero que vocês possam ter, assim como eu tive a oportunidade de me autoconhecer, de autoconhecer a minha dor, aonde estava a raiz da minha dor. Foi alguém que, de alguma forma, abusou da minha confiança, quebrou alguns limites impostos no relacionamento, mas aí eu pensei, deixa a vida me levar. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é o seu estado agora, mas eu estou aqui para te dizer que existe luz no final do túnel. Você não está sozinha. Você não está sozinha nessa caminhada. Jesus tem um interesse grandioso em caminhar contigo no meio da sua descoberta, no meio das suas dores, trazer você de volta à vida. O abuso emocional, ele é capaz de nos desconfigurar totalmente, de arrancar a nossa essência. O abuso, aquilo que nós permitimos, aquilo que as pessoas forçam e fazem na nossa vida emocional. Às vezes as nossas feridas não está visível no nosso corpo, mas está lá guardado no íntimo do nosso coração, no mais profundo da nossa mente. E todo ser humano tem sim alguém já feriu, alguém já nos feriu. Todo ser humano tem um trauma, todos nós temos. Só que é muito raro você ver mesas, amizades que compartilham das suas dores. E tá certo, você tem que cuidar com quem você conversa. Você tem que tomar cuidado com quem você vai abrir o seu coração. Mas aqui eu já comecei te falando que o abuso emocional, ele é real. E as pessoas cada vez mais tendem a nos ferir. Porque somos seres humanos.
Às vezes a gente entra em alguns relacionamentos onde logo no começo a pessoa dá sinais de que não vai ser uma boa amizade. E a gente precisa ter clareza, a gente precisa dosar essas amizades. Ah, Rai, mas eu não sei o amanhã. Como você pode ter certeza? Ou como eu posso ver? Você precisa se conhecer. Você precisa entender as suas dores. Você precisa trazer luz no seu coração. Você precisa trazer luz para suas feridas. Então, o abuso emocional, ele é um comportamento sutil. Muitas das vezes escancarado sim, pessoas que agridem, pessoas que batem, pessoas que xingam, pessoas que amaldiçoam a tua vida, as pessoas que te agridem verbalmente, que abusam de você verbalmente, sabe? Pessoas que manipulam ambientes só para te prejudicar, pessoas que, olha, é muito raro hoje em dia você estar num ambiente onde não vai acontecer alguma coisa, onde você não tem que se proteger, onde você não tem que, sabe, calma, vai devagar. E a gente, para ter conhecimento de tudo isso, de ler os ambientes, de ter discernimento, é necessário que a gente conheça a palavra de Deus. É necessário que a gente conheça as nossas dores. É necessário que a gente se conheça. E é uma jornada, é uma caminhada. E eu tô aqui durante esse propósito que a gente fez de 31 dias para te trazer clareza. Quem foi que te parou? Quem foi que te silenciou? Quem foi que te intimidou? Quem foi que liberou palavras falando que você não ia conseguir? Quem foi que falou que você não ia prestar para nada nessa vida? Você precisa calar essas vozes dentro do seu coração, dentro da sua mente e dar um lugar a elas e dar um ponto final a elas. Você precisa preencher esses espaços onde as pessoas entraram e te sujaram e manipularam a sua história, manipularam a sua vida, dizendo coisas que não condiz a você. Não condiz aquilo que a palavra de Deus fala que você é. Não condiz com os planos, com os propósitos que Deus tem na nossa vida. Então, pare e pense, tá bom? Pare e pense qual é a sua estação, qual é a sua situação. É claro, gente, que você não tem que generalizar tudo. Você precisa amadurecer e entender o que é um abuso emocional, o que é um abuso espiritual. Você precisa ter discernimento disso. Agora eu quero ler para vocês aqui um conceito muito breve sobre abuso espiritual que também acontece na comunidade cristã, que é o que nós mais vemos, é o que mais aparece em noticiário, né? Então, a gente precisa se autoconhecer, ter conhecimento das nossas dores e entender que existem ambientes que nós não podemos entrar. Nós podemos, um exemplo, comunidade cristã. Nós devemos ir à igreja. Nós temos que ir, é um princípio bíblico. É uma ordenança bíblica. Nós precisamos conviver com a igreja e estar em ambientes na comunidade cristã. Só que você precisa ler o ambiente. Você precisa entender os valores daquela comunidade, qual é a missão. Você tem que ter conhecimento do contexto de modo geral, sabe? Então, gente, eu vou te falar uma coisa muito séria. Eu faço diversos atendimentos e, claro, a maioria do meu público são pessoas cristãs e que naquele contexto religioso elas foram abusadas emocionalmente, foram traídas, foram condenadas, foram julgadas. O fato da gente ser cristão não anula o fato da gente ser humano, não anula as nossas emoções, não anula os nossos sentimentos, ok? Então aqui eu tenho dois públicos. Eu tenho um público não cristão e um público cristão. E a maioria dos meus atendimentos são pessoas que já caminham na fé. Sim, eu atendo pessoas que não estão ligadas a um contexto religioso, né? Mas o meu trabalho é trazer clareza, é trazer luz para todos aqueles que desejam sair do seu próprio escuro. A minha missão, o meu propósito de vida é esse. Ter uma palavra de encorajamento, carregar a palavra de Deus nos meus lábios, nas minhas atitudes, nas minhas ações.
Gente, eu não tô aqui para montar um personagem para você e dizer que eu sou perfeita. Não, eu não sou perfeita. Eu estou caminhando, eu estou amadurecendo. Mas voltando. Então, algumas pessoas que eu atendo, elas têm feridas amargas num contexto religioso, na comunidade onde ela congrega, na igreja onde ela vai. Nós precisamos entender que ambiente congregacional, que o ambiente da igreja não nos blinda de pessoas que podem abusar de nós, das nossas emoções, que podem trair as nossas amizades, mas nós estamos ali não por pessoas, nós estamos ali para amar a Jesus, nós estamos ali para conhecer a Jesus, nós estamos ali para que o Senhor possa nos curar, possa nos consertar, possa nos ajudar. E durante a caminhada congregacional, durante a caminhada na igreja, sabe? Nós precisamos desvincular as pessoas de Jesus. Você não pode sustentar a tua fé, a tua paixão, o teu amor por Jesus criando expectativas nas pessoas. Pessoas são falhas, líderes são falhos, irmãos são falhos, tá bom, gente? Não, porque somos todos seres humanos, estamos todos em um processo, estamos todos em uma construção. Algumas pessoas, elas são transparentes, que elas contam as dores delas, assim, de uma forma bem fácil. Algumas pessoas já são mais fechadinhas, já são mais na delas. E a gente tem que entender a personalidade, a gente tem que entender o temperamento de cada pessoa. E vamos lá, para você entender um pouquinho melhor sobre isso aqui. O abuso espiritual. O abuso espiritual ocorre em contextos religiosos, onde líderes ou membros usam sua posição de autoridade para controlar, manipular ou explorar indivíduos, distorcendo ensinamentos e práticas para benefício próprio. É uma violação da confiança e da fé. As características do abuso espiritual incluem manipulação de doutrinas e escrituras. O agressor distorce textos sagrados ou ensinamentos religiosos para justificar seu comportamento abusivo. Exigir obediência inquestionável ou controlar a vida dos fiéis. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Hoje nós vamos tratar, e logo mais nós vamos para a palavra e vamos para a nossa oração de hoje, porque a nossa oração tem tudo a ver com isso, tá bom? O que eu quero que você entenda durante essa jornada aqui é que no contexto religioso nós também podemos sofrer, e está tudo ok. E eu quero te dizer que nada foge do controle divino de Deus. Nada foge do controle de Deus. Tudo que acontece na nossa vida, no contexto religioso, fora do contexto religioso, tudo tem um propósito. Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor Jesus Cristo, que está lá em Romanos 8:28. Então vocês entendem o que eu quero dizer? Nós precisamos ser um indivíduo só, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Nós precisamos amar a Jesus em todas as áreas da sociedade. Nós precisamos amar a Jesus na igreja, em casa, com a família, com os amigos, com os relacionamentos, no trabalho, na faculdade, na escola. É uma identidade nossa, não é para ser uma máscara, é para ser uma identidade. É para ser uma identidade. Vocês entendem isso? A leitura da palavra não é só na igreja, é a sua vida, é conhecer a Jesus. É conhecer a Jesus todos os dias. Ser gentil, ser amável não é somente num contexto religioso, mas é muito mais fora do contexto religioso. Às vezes nós não estou aqui para tirar o crédito, sabe, do contexto religioso, mas eu estou aqui para trazer luz, para trazer clareza, que em ambientes religiosos também podem acontecer coisas que vão nos magoar. E eu estou aqui para que você entenda que o que acontece nesse meio não
não desconfigura a nossa fé em Cristo Jesus. Nós somos seres humanos. O que nós falamos, o que nós professamos é a fé, é a palavra de Deus. Vocês entendem? E muitas pessoas acham que só por aquilo que as pessoas falam é porque elas são. Nós estamos aqui baseados, fundamentados na palavra de Deus. É por isso que eu escolhi ser terapeuta cristã, à luz da Bíblia e não à luz da filosofia humana. Nada contra, gente. É maravilhoso. Eu também estudei sobre isso, sabe? É extraordinário. Sociologia, filosofia, tudo isso é extraordinário. Conhecer a história, estudar é muito bom para você ter discernimento. Mas eu, no meu coração, eu falei, não, Senhor, eu quero ajudar os meus irmãos na fé. Pessoas que foram tocadas indevidamente no contexto cristão. Pessoas que são enganadas, que são manipuladas. Eu tô aqui para abrir os teus olhos, para te ajudar nessa caminhada. E entenda. E assim, eu não tô falando algo absurdo aqui, porque é o que a gente vê nos noticiários. E isso tá em todas as religiões. Não só evangélicas, não só no meio protestante, mas em todas, no catolicismo, em todas as religiões. Mas eu tô aqui mantendo foco para te trazer clareza, tá bom? E para te fazer entender na sua mente que somos todos seres humanos. O fato da gente ser cristão não desconfigura que não somos um ser humano imperfeito. Aqueles que mais buscam ao Senhor é porque entendem que precisam ser curados, precisam ser tratados. Mas que nós somos falhos. Vocês entendem isso? E que nós precisamos ter discernimento. Ter discernimento e desvincular, sabe? Muita gente vai na igreja 1, 2, 3 vezes, aí escuta um comentário porque falam de você, ou enfim, a pessoa me olhou assim, eu acho que não gostou de mim. Então tudo isso aí é artimanha do inimigo, são setas do inimigo, sabe? Para que você nunca mais confie, para que você nunca mais pise os pés na igreja, você precisa voltar a ter relacionamento com a comunidade, com o corpo de Cristo. É importantíssimo isso que eu estou te falando. Nós precisamos. Eu sempre falo aqui em casa, né? Que Deus, Ele não precisa da gente, porque Ele é soberano. Mas somos nós que precisamos de Deus. Então, a gente precisa se conhecer. A gente precisa ter um coração mais humilde. A gente precisa reconhecer as nossas falhas, os nossos erros. A gente precisa entender que o fato da gente ser cristão não vai nos livrar de dores. Não vai nos livrar de ter decepções, de ter frustrações. Não. É no meio da dor que a gente aprende a ser humano. É no meio da dor, é se conhecendo, é passando pelo vale da sombra da morte, das nossas emoções e entender que o nosso bom pastor está lá. E é tirar a expectativa dos olhos para o homem, mas colocar toda a nossa expectativa para a presença, para o desejo de conhecer Jesus Cristo. Continuando aqui, eu quero te trazer mais algumas características para trazer clareza para o seu coração, tá bom? Controle excessivo. O líder abusa de sua autoridade para ditar decisões pessoais. Como existem muitas pessoas que querem decidir por você, decidir com a pessoa que você vai casar, querem decidir a carreira que você precisa ter, querem decidir a sua vida financeira. Elas sobem num pilar que não é do direito delas, sabe? Então, você precisa ter discernimento e conhecimento para não deixar que essas pessoas ultrapassem os limites da sua vida. Você precisa amadurecer na sua fé, crescer na presença de Jesus Cristo. Nós temos a tendência a idolatrar as pessoas. E nós precisamos tirar isso do nosso coração.
pessoas são falhas, pessoas vão falhar conosco, nós vamos falhar com as pessoas. Nós conhecemos a Cristo Jesus, mas não significa que somos 100% perfeitos. Isso significa que nós precisamos entender que em todo o ambiente, onde estiver gente, onde estiver pessoas, nós vamos ter que aprender a lidar conosco mesmo e a lidar com o temperamento, com os jeitos, com os processos, com as curas de outras pessoas. Estar no ambiente cristão não te blinda de não ser ferido. Esse é o nosso campo, é aí onde o Senhor vai o quê? Nos moldando, vai nos quebrando. Amém, gente? Então você precisa entender que o controle excessivo, calma, tá errado também, tá bom? Isolamento das famílias ou de outros grupos sociais e exigir conformidade total, sabe? Nós precisamos entender aonde nós estamos caminhando, onde nós estamos pisando. Tá bom, gente? Isso é um assunto muito delicado, mas eu quero trazer clareza para você hoje, para que você entenda que somos todos seres humanos. E tudo isso tem como ajustar, tem como conversar. Quando as pessoas falham com a gente, se você ficou mal, se você entendeu que passou do limite, você precisa ir lá e expor, falar, olha, passou muito do limite, eu não me senti muito bem. E aí a pessoa vai abrir o coração dela, é aí que você vê se a pessoa tem Cristo ou não tem Cristo, a partir do momento que ela te pede perdão, a partir do momento que, vamos ver se você também tem Cristo, e libera perdão e pede perdão também. Vocês entendem? Também podem ter algumas características como exploração financeira. É o que a gente vê em algumas igrejas, que onde as pessoas pedem dinheiro a todo custo, pedem dinheiro a todo tempo, um pedido assim fora. E isso tá passando nas televisões, né? Isso a gente vê muito na internet. Então, sabe, a gente precisa ter um dosador. Sabe? A gente tem que parar de ir muito na conversa dos outros e começar a ler mais a palavra de Deus e entender o que é verdade, o que é certo, o que é íntegro. Então, o abuso espiritual também se caracteriza com a exploração financeira. Tá bom, gente? Então, assim, analise, pense direito, vá com calma. Tá bom? Então, assim, a gente chegou num tempo onde a gente tudo tem que parar e pensar. Será que eu estou no ambiente certo? Será que esse ambiente é íntegro, é justo, tem valores, tem princípios? Isso, gente, tanto no ambiente congregacional, tanto no ambiente de igreja, como no ambiente fora da igreja, no ambiente social, no contexto família, no contexto empresa, no contexto escola, faculdades, né? Então, assim, eu não sei aonde pode chegar essa live, pode chegar para todas as idades, desde adolescentes, jovens, pessoas mais velhas, pessoas mais maduras. Eu preciso que você entenda que eu estou aqui de uma forma bem resumida, tentando trazer clareza para você e tentando colocar na sua cabeça que o ambiente da igreja não significa que você não vai sofrer, que você não vai se decepcionar, que você não vai ter dores, que você não vai ter coisas acontecendo lá dentro. Mas eu tô aqui para te dizer que isso não pode desconfigurar a tua visão com Deus. A tua fé, a tua crença tem que estar fundamentada, a tua identidade tem que estar fundamentada em Cristo Jesus. O que tem de noticiário, de coisas absurdas acontecendo no contexto de igreja, vocês entendem o que eu quero dizer? No contexto religioso. Mas eu vim te dizer que a sua fé ela precisa estar fundamentada em Deus. Uma outra característica do abuso espiritual, que é isso que nós estamos tratando agora. No início tratamos abuso emocional, para você que chegou agora. E agora nós estamos tratando do abuso espiritual, para a gente poder ter clareza, tá bom? Dos ambientes onde nós estamos. As ameaças, existem pessoas que dentro do contexto religioso te ameaçam, te punem, ou essas pessoas te excluem completamente, sabe? A gente precisa ter entendimento disso.
Existem uma outra característica, um outro ponto, é a humilhação em público e a vergonha, tá bom? A igreja, gente, ela não é para que isso aconteça, sabe? As pessoas estão ali para nos acolher, é para falar, é para exortar, é para levar a palavra de Deus, é para estarem embasadas na palavra de Deus. Então, o abuso espiritual também pode acontecer, humilhação em público, vergonha, pode te deixar constrangido, pode te deixar mal, fazer com que você se sinta uma pessoa mal, tá bom? Então, tudo isso você tem que analisar. Os efeitos do abuso espiritual são profundos e podem levar a um colapso da fé. Trauma psicológico, problemas de identidade, dificuldades em confiar em figuras de autoridade e um sentimento de traição e abandono. Agora eu quero aqui resumir para você as semelhanças e desafios do abuso emocional e do abuso espiritual. Ambas as formas de abuso compartilham características de serem baseadas no controle coercitivo e na exploração da vulnerabilidade. A vítima muitas vezes se sente presa, confusa e com medo de buscar ajuda, seja por vergonha, medo de retaliação ou por acreditar que é culpada. A recuperação do abuso emocional e espiritual é um processo longo e complexo, que geralmente requer apoio psicológico e profissional. Que requer um acompanhamento psicológico e um acompanhamento profissional no sentido terapêutico, ou em alguns casos chegando até um ponto de ter que ir para um psiquiatra. É fundamental que as vítimas busquem ajuda e aprendam a reconhecer os padrões abusivos e reconstruam sua autoestima e autonomia. A conscientização sobre essas formas de abuso é crucial para que mais pessoas possam identificar e se proteger de relações e ambientes prejudiciais, tá bom? Esse ciclo, gente, de dor, você primeiro precisa se conhecer. Você primeiro precisa entender que você não entra nos ambientes de igreja para idolatrar pessoa, para, sabe assim, colocar pessoas num pedestal e ficar adorando elas. Você precisa entender que a sua fé tem que estar em Cristo Jesus. Nós estamos ali, sim, precisamos sim nos submeter, porque cada comunidade tem o seu contexto, tem a sua história e as suas formas, os seus jeitos. Mas quando você vai conhecer o ambiente, você precisa entender tudo aquilo que está acontecendo. Você entende isso? Existem coisas que são muito exageradas. Existem coisas que fogem do controle, que daí não é mais Jesus na vida das pessoas. É o próprio inimigo agindo através da vida delas. Porque tudo aquilo, tudo aquilo que é em excesso é pecado. Tudo que é excesso é pecado. Então hoje eu tratei aqui com vocês de forma bem resumida e nós vamos sim poder falar mais sobre esses assuntos, sobre o abuso emocional, que nós já temos tratado, que nós já estamos conversando, mas hoje eu também pincelei um pouquinho sobre o abuso espiritual que está acontecendo no nosso meio. Antigamente isso não era falado, mas hoje está vindo à tona. E nós precisamos ter clareza, nós precisamos ter entendimento sobre esses assuntos que é muito importante. Vocês entendem o que eu quero dizer? O contexto religioso não blinda a gente de não sermos feridos, não blinda das pessoas não abusarem da gente e também não blinda da gente abusar de pessoas, abusar do seu emocional, abusar da sua forma de ser, abusar da sua inocência. Nós precisamos ter clareza, nós precisamos estar fundamentados na palavra santa de Deus para que as pessoas... para que você possa entender que tudo tem limite. Tudo tem limite. Então, hoje nós falamos um pouquinho sobre o abuso emocional e também o abuso espiritual. Essa é uma palavra técnica para que as pessoas possam utilizar, né? Quando a gente estuda para ser terapeuta cristão, a gente aborda todos os assuntos.
entendendo que estamos lidando com seres humanos. Eu tô aqui lidando com um ser humano. Então, você precisa entender que o ambiente de igreja não blinda você de dor, de fazer as pessoas sofrer, de ser ferido, das pessoas abusarem de você emocionalmente. Às vezes, sim, fisicamente, você tem que entender, você tem que se posicionar. Tá bom, gente? Então, essa era a reflexão que eu queria deixar aqui pra vocês. Ela é um pouco mais grossa, né? Mas assim, eu tenho certeza que o Espírito Santo ministrou ao seu coração. Tá bom, gente? Eu senti muito no coração de falar sobre isso. E nós vamos estar falando sobre isso, sim. Porque há um tempo atrás, as pessoas davam um jeito de não noticiar os erros no contexto religioso. Agora, gente, com a internet, com a divulgação de informação rápida, não tem mais como esconder. E é necessário que tudo isso venha à luz para que as pessoas possam ter clareza, para que eu tenha clareza, para que você tenha clareza, para que você tenha conhecimento, para que você não se deixe manipular tão facilmente pelas pessoas. Entenda, tenha discernimento do que eu estou falando aqui. Entenda a sua situação. Sabe? A gente também pode sofrer nesses ambientes. A gente também, depois de uma longa estrada de fé, nós podemos ser feridos por pessoas que professam a mesma fé que a nossa. Mas você precisa entender que o tempo de cristão não desqualifica, não tira a identidade do ser humano, das suas dores, das suas feridas. Nós estamos todos em um processo. Nós podemos falhar, líderes religiosos podem falhar, as pessoas ali na nossa comunidade, na nossa comunhão podem falhar, mas Deus não falha conosco. Deus, ele tem um propósito na nossa dor. Eu não sei se você é cristão, eu não sei eu não sei qual é a sua fé, qual é a sua religião, sabe? Mas eu quero que você tenha discernimento. Eu estou aqui para te trazer clareza, entendimento de que Deus, ele não falha com a gente. Que você precisa acreditar na cruz de Jesus Cristo, na mensagem poderosa da cruz do Calvário. Você precisa crer no Espírito Santo de Deus. Você precisa ter discernimento, precisa ter conhecimento. Hoje em dia, gente, há uma pesquisa que fala que existem mais CNPJs de igreja do que membros na igreja. Então você entende que eu quero dizer que existe um aceleramento de tantas coisas. E nós, onde nós entramos, nós precisamos ter clareza, precisamos ter conhecimento se aquilo ali realmente é do Senhor. Se é ali realmente que você precisa estar. Não seja enganado. Não seja manipulado. Não compre uma cura barata, onde não fala sobre Jesus Cristo, onde não fala sobre o Espírito Santo de Deus, onde não fala sobre Deus, Pai. Sabe? Que você não seja enganado. Que você não caia na artimanha do inimigo. Sabe? Fique esperto, fique ligado, fique conectado com o Senhor. Se você já foi ferido por alguém na igreja, se você só saiu da igreja porque alguém te feriu, eu vim te dizer nessa tarde, você precisa se posicionar novamente, porque Jesus ama a sua vida. Ele quer te resgatar. Ele quer e Ele tem um plano perfeito para você. Ele está no controle de todas as coisas. Mas o ser humano, ele tem o livre-arbítrio de amar, de ferir. E assim, nós também podemos cair nesse laço. Então observe, pense, veja, coloque limite, pesquise, estude, converse. Esteja no ambiente de confiança. Esteja em um ambiente onde Deus coloca você, onde você sente no seu coração paz, sabe? Onde você tem clareza que ali é o seu lugar. Onde há a palavra de Deus, onde há fundamento, onde há princípio bíblico. Vocês entendem o que eu quero dizer? Vou tomar um pouquinho de água aqui, gente.
Então, espero que eu tenha sido... Ai, desculpa, gente. Fui ver que horas que era aqui e desceu tudo. Espero que eu tenha sido clara com vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho, sabe? Sobre esses temas. Então, somos todos seres humanos capazes de falhar em todos os ambientes. Em todos os ambientes. Eu quero te dizer, não procure uma cura barata, tá bom? Cuidado onde você pisa. Nós que já conhecemos a Jesus, não podemos nos afastar de Jesus. Não podemos vender a nossa fé procurando meios de curas que tem ocultismo, que tem mentira, que não é aquilo que está na palavra de Deus. Tá bom, gente? Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Nós que somos filhos de Deus, nós que somos cristãos, os ambientes de terreiro, de espiritismo, de todas essas áreas onde nós, todo cristão, sabe que não pode ir, que não pode entrar. Você tem o livre-arbítrio, você faz o que você quiser da sua vida, mas eu estou aqui para te trazer clareza. Não compre a sua cura de uma forma tão barata, sabe? Jesus Cristo entregou a vida dele por você, derramou o seu sangue por você. Então, que você possa ouvir a voz dele essa tarde. Tá bom, meus queridos? Hoje eu quero ler com vocês uma passagem que está lá em João, no capítulo 5. Mas antes da gente começar a ler, nós vamos orar, tá bom, gente? Ai, ai. E aí, logo em seguida, a gente lê um pouquinho aqui, a gente ora e a gente conversa mais um pouquinho. Então, amém? Pai amado, Pai querido Deus, Senhor, a minha oração de hoje, Senhor, é te agradecendo por esse dia maravilhoso. Senhor, obrigada, Senhor, por esses temas tão pontuais, por esses temas, Senhor, onde a gente possa ter clareza, tenha convicção, Senhor, que os nossos pés devem estar firmados na rocha, Senhor, que é a tua palavra, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa nossas falhas, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que a tua luz invada a nossa mente, invada o nosso coração, trazendo a verdade da tua palavra, Senhor. Coloca fogo no nosso coração, Senhor, e desejo para conhecer a tua palavra. Que as coisas do mundo, Senhor, não nos enganem mais. Que as pessoas, Senhor, elas possam, Senhor, ter um limite na nossa vida. Que os excessos, Senhor, nós possamos ter, Senhor, clareza deles, daquilo que é certo, daquilo que é errado, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, traz verdade no nosso coração. Nos liberta das correntes, Senhor, onde nós entramos, Senhor. Nos liberta, Senhor, dos abusos onde as pessoas entraram na nossa vida, Senhor, e deixaram manchas, deixaram feridas no nosso coração, Senhor. Nós acreditamos nas pessoas, nós confiamos nas pessoas, Senhor, e elas nos feriram, elas falharam conosco, elas quebraram a aliança de confiança, Senhor, de amor. Em nome de Jesus, que essa tarde o Senhor possa nos perdoar, Senhor. E que essa tarde, Senhor, nós possamos liberar perdão para essas pessoas, Senhor. E nós te pedimos e nós clamamos, Senhor, que onde chegar, Senhor, essa oração, as pessoas, Senhor, possam ter clareza do seu amor ao Senhor Jesus Cristo. Que, Senhor, elas possam pensar duas vezes, Senhor, antes, Senhor, de negar a caminhada com Jesus. Antes, Senhor, de abandonar os caminhos com Jesus. Antes delas rasgarem a aliança que elas fizeram contigo, te aceitando, Senhor, como o único salvador da vida delas. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, arranca, Senhor, todas as amarras dos nossos corações, da nossa dor, Senhor, das nossas feridas, Senhor, escondidas, Senhor. Em nome de Jesus, somente o Senhor pode nos curar, nos sarar, nos libertar. Em nome de Jesus, Senhor, nós confiamos e entregamos plenamente ao Senhor os nossos dias, a nossa vida, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Senhor, nos ensina, Senhor, coloca em nós o fruto do Espírito Santo, Senhor. No nome santo de Jesus, essa é a minha oração. Amém, gente? Então hoje eu quero ler com vocês João, capítulo 5. E eu vou ler bem rapidinho, tá bom? Para que a gente possa dar andamento aqui. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda.
Tendo 5 entradas em volta, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidos, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Pessoal, essa leitura bíblica está em João, no capítulo 5, primeiro versículo. Eu li até o versículo 6, tá bom? E eu vou ler aqui o versículo 7, diz assim: disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Para você que é cristão, com certeza você já ouviu essa passagem, mas eu vou resumir aqui para você, trazer um contexto para aquelas pessoas que não conhecem. A cura desse paralítico do tanque de Betesda, ela é muito interessante, porque esse paralítico estava ali há 38 anos. Como a gente leu aqui, ó, fazia 38 anos que ele estava ali. O que acontecia em Jerusalém? Toda vez descia um anjo que agitava essas águas, e aí a primeira pessoa ali enferma que entrasse nas águas era curada. É isso aqui que a gente acabou de ler. Esse paralítico, ele não tinha ninguém que levasse ele até lá, tá bom? Então, ele não conseguia acessar a cura, ele não conseguia acessar aquele ambiente de cura. Tá bom? Porque pelas condições dele. Mas aqui eu quero pontuar algumas coisas bem específicas. No versículo 5 fala assim, ó: um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Primeira coisa que eu quero te perguntar: há quanto tempo você está paralítico? Há quanto tempo você está nessa dor? Há quanto tempo você está culpando as pessoas? Há quanto tempo você está se escondendo por trás das suas dores? Há quanto tempo? Há quanto tempo você não consegue avançar porque alguma coisa aconteceu com você? Há quanto tempo faz que as pessoas te feriram e você está sempre com aquela mesma desculpa? Sempre com aquele mesmo pensamento encarcerado aqui dentro de você? Então, a pergunta é: há quanto tempo você está paralítica? Paralítico, há quanto tempo? Quando Jesus viu esse homem deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, olha só a pergunta que Jesus fez para ele. Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Eu estou aqui nesse propósito de 31 dias, sabe? Te perguntando todos os dias: você quer ser curado mesmo? Você quer ser curado? Você quer deixar Jesus curar você realmente? É uma decisão. O abuso emocional, o abuso no contexto religioso, sabe? Jesus está aqui essa tarde te perguntando: será que você pode deixar as suas desculpas de lado? Será que você realmente tem interesse em ser curado? Então a gente precisa parar para se perguntar durante essa jornada aqui, se realmente você tem interesse de ser curado. E o paralítico respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Olha só, ele colocando a culpa nas outras pessoas. E tá tudo certo, eu entendo. Porque são 38 anos. 38 anos, não é um dia, não é 2 dias. Você entende o que eu quero dizer? Eu me pergunto, lendo essa passagem, será mesmo que esse paralítico tinha tanto interesse de ser curado? Jesus foi ao encontro desse paralítico. Jesus foi ao encontro desse homem. Eu estou aqui todos os dias, durante esse propósito,
te fazendo essa pergunta. Você tem o interesse de que Jesus realmente te cure? Você tem o interesse de abandonar a sua dor? Você tem o interesse mesmo de querer libertação, de querer cura? Então você precisa se questionar. Lá no versículo 8, quando o paralítico ele responde ao Senhor, Jesus logo em seguida fala assim: então Jesus lhe disse: levanta-te, levante-se, pegue a sua maca e ande. Olha só o versículo 9. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Então, gente, às vezes... Lembra quando eu falei no começo que a gente não tem amnésia, que a gente é crente, mas a gente não esquece o que as pessoas fizeram com a gente? O paralítico aqui estava 38 anos ali, com a mesma desculpa. Não tenho ninguém, sempre colocando a culpa nos outros. Gente, se fosse eu ia estar arrastada. Eu ia arrastada. Eu ficava lá do ladinho para entrar no tanque, menino. Nem que eu teria que comer pó, entendeu? Mas eu ia arrastada. Sabe, mas esse paralítico tava lá 38 anos. Gente. E aí, a desculpa dele era que eu não tenho ninguém que me leve. Então, hoje, você não tem mais essa desculpa, porque eu estou aqui para te trazer luz no meio da sua caminhada. Larga essa dor. Abandona esse abuso. Acende a luz do teu coração. Volta para Jesus Cristo. As pessoas são falhas, mas as pessoas nos ferem, mas as pessoas nos curam. Nós precisamos estar no meio relacional. Deus nos chamou para viver em relacionamento com Ele e com as pessoas. O que nós precisamos é ter autoconhecimento, é ter clareza de quem nós somos, é estar fundamentado na nossa identidade em Cristo Jesus. No sacrifício da cruz do Calvário, os seres humanos vão falhar conosco até a vinda de Jesus Cristo. E nós vamos falhar com as pessoas. Não estamos aqui sentando no banco da vítima somente. Nós somos capazes de ferir. Nós somos capazes de maltratar as pessoas. Mas nós, cheios do Espírito Santo, também somos capazes de pedir perdão. Somos capazes de nos reconciliar. Somos capazes de levar a boa mensagem. Somos capazes de continuar amando as pessoas. Somos capazes de continuar a caminhada da vida. Não podemos desistir. E Jesus, a partir do momento que Ele te pergunta: você quer ser curado? Ele imediatamente te cura, mas Ele fala: ei, espera aqui, eu não posso te dar um remedinho para você esquecer aquilo que as pessoas fizeram com você lá atrás. Eu preciso que você leve a sua maca, a sua dor, a sua lembrança, mas já não numa forma que possa te parar, te paralisar, te dar crise, te dar medo, mas é a maca da lembrança de onde Deus te tirou. O Senhor te resgatou e o Senhor quer continuar te resgatando todas as vezes que você cair, todas as vezes que você falhar, porque Ele é fiel para completar a boa obra na nossa vida. Ele está fazendo uma obra na minha vida e Ele também deseja completar a boa obra na sua vida. Pegue a sua maca. Não tome um remedinho do esquecimento, porque não existe. As dores estão no nosso corpo, na nossa mente, nas nossas emoções. Mas Jesus é o nosso refrigério, Jesus é a nossa cura. Nós não podemos continuar sendo vítima das nossas dores. Nós precisamos ser o protagonista da nossa história. Reescrever as nossas dores, dando um propósito para elas. Vocês entendem isso? Só porque você frequentou a igreja há muitos anos e as pessoas falharam com você, foram abusivas com você, feriram o teu coração, isso não desqualifica o amor de Jesus pela sua vida. Não abandone Jesus por aquilo que as pessoas fizeram com você. Continue firme. Você pode talvez transicionar, ir para outra igreja, ir para outro ambiente congregacional, ir para outro, sabe? Mas deixa o Senhor conduzir o teu coração. Não se afaste do Senhor Jesus Cristo por conta daquilo que as pessoas fizeram com você.
Você precisa retornar para a casa do Senhor. E madura, uma pessoa mais madura, uma pessoa entendendo, colocando limites, compreendendo que a outra pessoa está passando por um processo, que aquilo tem a ver com ela, tem a ver com a falha de conduta com a falha de conduta, corrigindo, né, gente? Eu falo muito rápido. Tem a ver com a falha de conduta da outra pessoa, mas não sobre você. Então, pare de se afastar, sabe, de Cristo Jesus por conta daquilo que as pessoas fizeram com você. Estamos todos em um processo e nós precisamos ter empatia pela outra pessoa. Nós precisamos... Hoje eu falo assim mais facilmente porque eu estou entendendo isso. E fica mais fácil passar para você. Porque até um tempo atrás eu não sabia. E eu só fui aprender no meio da dor. A gente não tem aprendizado no meio da alegria. A gente precisa ter entendimento disso. A gente só aprende mesmo no meio da dor. É por isso que a dor tem um propósito. É por isso que no meio da dor, quando você entende que Jesus é capaz de te curar, quando você entende que você é capaz de entregar suas emoções, seus sentimentos nas mãos de Jesus, entregar o seu comportamento, Ele não vai fazer por você, mas Ele vai estar ali do seu lado. Filha, filho, faz assim. Filha, não faz assim. Filho, fala menos, fala mais, entendeu? Age dessa forma, se comporta dessa forma. Dá para melhorar, dá para ter os frutos do Espírito Santo, dá para levar a mensagem da cruz, dá para levar a palavra do Senhor, dá para pregar, dá para ministrar, dá para orar, sim, mas você precisa entender que muito mais do que falar é você ser, é você tentar ser aquela mensagem que você carrega. E não é 100%. É por isso que existe abuso espiritual no meio da igreja. É por isso que existe abuso emocional fora no contexto cristão. Você entende o que eu quero dizer? Na sua vida, nos seus relacionamentos, na sua amizade. Então, que essa tarde seja um marco na sua vida, entendendo que Jesus está disponível para te curar, desde que você abandone as suas desculpas. Há quanto tempo você está nessa ferida? Há quanto tempo você está aí remoendo? Há quanto tempo você se afastou de Cristo Jesus por conta daquilo que as pessoas fizeram com você? É sério que você vai abandonar o barco por conta de pessoas? É sério que você vai deixar de viver aquilo que Deus tem planejado, tem projetado na sua vida por conta daquilo que as pessoas fizeram com você? É sério que você vai entregar o sacrifício de Cristo por tão pouco assim? Pare e pense um pouco sobre isso. Deus, Ele não vai arrancar as lembranças do abuso que fizeram com a gente, mas Ele vai fazer das nossas lembranças uma mensagem de cura para outras pessoas. Não tenha medo. Deixa o Senhor ministrar essa mensagem hoje no seu coração. Deixa o Senhor ministrar na sua mente. Deixa o Senhor fazer uma metanoia, uma transformação de mente. Deixa o Espírito Santo ter o controle da sua vida. Mas Ele precisa que você também caminhe com Ele. Que você tome as decisões corretas, que você busque conhecimento, que você busque profundidade, que você leia a palavra. Ele precisa que você estenda, que deseje, que vá, que faça. Ele precisa. É muito fácil, gente. Eu vou falar no meu exemplo, né? Eu carregando as minhas dores e tudo isso que o Senhor colocou no meu coração, eu podia muito bem guardar isso pra mim e não fazer live nenhuma. E não fazer nada por ninguém. Sabe? Mas eu entendi que há um propósito maior nas minhas dores. Eu entendi que há um propósito maior daquilo que eu adquiro como conhecimento, daquilo que transforma minha alma, minha vida. O que adianta ter coisas boas, aprender no meio da dor e não compartilhar? E é assim, gente, de uma forma bem singela, bem simples.
tá bom? Eu não tenho nenhumas palavras técnicas, porque eu quero falar com gente que nem eu, entendeu? Que sofreu mesmo, que passou por cima das dores, que vai tentar de novo, sabe? Eu tô aqui pra te encorajar, essa é a minha maior missão, te encorajar. Fala, sai desse buraco em nome de Jesus, volta pra igreja, desvincula a tua mente, as tuas emoções, sabe? Daquilo que as pessoas fizeram com você. Jesus, sabe, Ele continua te amando, Jesus continua te esperando. Vai de encontro a Ele. Vai para a casa do Senhor, volta para os caminhos do Senhor. De uma forma mais madura, aprendendo as lições, e entendendo, e compreendendo, e colocando limite. Sabe? E confiando novamente nas pessoas, e amando novamente nas pessoas. Nós não podemos ficar paralisados, que nem esse paralítico aqui de Betesda. A gente precisa sair do meio das nossas desculpas, a gente precisa sair do meio das nossas feridas e se posicionar. Aqui Jesus fala, para quem chegou agora, nós estamos lendo João capítulo 5, que é sobre a cura do paralítico no tanque de Betesda. E aqui o paralítico tendo essa clareza, tendo essa transformação de mente, de sentimento, de emoções, ele imediatamente ficou curado. Pegou a sua maca e começou a andar. Vamos andar, gente. Vamos sair do meio desse buraco aí. Vamos andar. Sabe? Vamos andar. Já passou a hora. A dor já foi. Sabe? O que aconteceu ontem a gente não pode, né? Eu não sei você, mas eu não tenho a máquina do tempo. Não dá pra mudar o que as pessoas falaram. Não dá pra mudar a atitude das pessoas, o comportamento das pessoas, as reações, as suas emoções. Não dá pra mudar. Mas dá pra gente, sabe, decidir o que vai ficar dentro da gente. Dá pra decidir, dá pra perdoar, dá pra amar. Deixa eu ficar... Meu Deus, já vai ser 3 horas, gente, aqui. Então eu vou ler aqui. Hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento da autonomia. Orar por força e clareza para tomar decisões alinhadas com o propósito, bem-estar e desejos, recuperando o senso de controle sobre a própria vida. A ideia aqui é que você retome as rédeas do seu coração, das suas emoções, dos seus comportamentos, tá bom? E que você saia dessa desculpa que ao longo da sua vida você constantemente tem repetido. Amado Senhor Jesus, neste momento elevo meu coração a Ti em busca de força e clareza. As experiências passadas marcadas pela dor e pela falta de autonomia muitas vezes escureceram minha visão e dificultam minhas escolhas. Sinto o peso de decisões que não foram minhas, de caminhos impostos que me afastaram do verdadeiro ser. Veja só como é profunda esse primeiro parágrafo de oração aqui de hoje. A gente está no 5º dia, tá bom, gente? Então, quando a gente tem uma dor, a gente tem a tendência de dar responsabilidade para outra pessoa. Nós perdemos a autonomia de tomar decisões, de se impor, de colocar limites. Você tá entendendo o que eu quero dizer? E achar que a outra pessoa sempre tem que vir pedir perdão pra gente. A outra pessoa sempre tem que vir pedir perdão pra gente. Você precisa romper com isso. Você precisa romper com isso. Imediatamente e voltar a ser livre. Tome as suas decisões. Pare de colocar no colo dos outros. No colo dos seus líderes, dos seus pastores, do colo da sua família, do seu pai, da sua mãe. Você pode pedir conselho, mas a decisão ela é sua. Conselho é excelente. Conselho no meio do casamento, conselho no como cuidar dos filhos, conselhos é bem-vindo, mas a decisão é sempre sua. Peço com humildade que a tua luz ilumine minha mente e meu coração. Concede-me a clareza para discernir o que é melhor para mim, para identificar meus próprios desejos e necessidades, livres das influências do passado. Fortalece minha vontade para tomar decisões alinhadas com o meu bem-estar, para trilhar o caminho
que ressoa com a minha verdade interior. Veja só, nós começamos falando sobre abuso emocional, abuso espiritual, que muitas das vezes as pessoas, elas acham que só por estar no meio de um contexto religioso, elas nunca vão sofrer. Elas estão imbatíveis de sofrimento. Não, gente. É nesse meio, é nesse contexto que o Senhor quer nos moldar, quer nos reconstruir, quer nos amadurecer. Mas quando acontece esse tipo de coisa no meio, no contexto de igreja, você não pode abandonar o barco, você não pode abandonar Jesus, você não pode simplesmente pegar a sua fé e jogar ela numa lata de lixo. E entender que Deus não te ama, que ninguém mais te ama. Você precisa amadurecer e entender que aquilo que as pessoas fizeram com você não é a persona, não é a pessoa de Deus na nossa vida. Você tem que desvincular isso em nome de Jesus e entender que a sua identidade é filha, é filho. Deus continua te amando. Hoje eu sou mãe. Gente, se meu filho errar, claro, ele é pequenininho, né? Mas se ele falhar, o meu amor por ele não vai mudar. Eu posso disciplinar, eu posso corrigir, mas o meu amor por ele, Deus é assim conosco. O meu filho pode errar comigo, mas o meu amor não muda. Nós somos filhos, nós somos filhas de Deus. Ele entregou seu único filho por amor a nós. Ele nos ama. Mas ele sim vai nos corrigir. Mas ele sim vai nos disciplinar em amor. Sabe? Dói, gente. Dói se posicionar. Dói mudar. Dói, gente, impor limites. Dói a gente se conhecer. Sabe? Mas vai valer a pena. Vai amadurecer a sua caminhada. Tá ok? Então, ore ao Senhor em verdade. Peça que Ele te fortaleça. Tá bom, gente? A tomar decisões. Pare de colocar, sabe, a gente pede conselho para as pessoas e aí quem decide é você. Conselho é uma coisa, decisão é outra. Tá entendendo o que eu quero dizer? É você que vai decidir. E se você decidir e der errado, não coloque a culpa na outra pessoa. Você vai pedir conselho. E o que é um bom conselho é você ver se está pautado na palavra de Deus. O seu conselheiro está pautado na palavra de Deus? É coerente com a palavra de Deus? Então, um exemplo, uma mulher ou um homem que se apaixona por outra pessoa e a outra pessoa é casada. Por favor, né? Se o seu conselheiro falar, não, vai lá, larga tudo a sua vida, larga a sua família, larga os seus filhos, vai lá, procura aquela pessoa que tem compromisso também. E isso não está no contexto da Bíblia, isso não é palavra de Deus, isso não é bíblico, esse conselheiro é do inferno. Tá entendendo, gente? Então você precisa ter discernimento. Nós precisamos ter discernimento. Peça conselho com pessoas que são do Senhor, pessoas que aconselham e elas vivem aquilo que elas aconselham, tá bom, gente? Pense bem sobre isso que eu acabei de falar. Mas é você que decide. Não tô aí para tomar decisão da sua vida, é você que decide. Eu tô aqui para ser uma pessoa acenando para você, te falando da palavra, falando daquilo que Jesus Cristo pode fazer na sua vida e te firmando como filha, como filho no Senhor, no nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, ajuda-me a recuperar o senso de controle sobre a minha própria vida. Ensina-me a confiar na sua voz, Jesus, através da palavra de Deus e a valorizar minhas opiniões e a agir com coragem em direção aos meus objetivos. É o que eu acabei de falar, gente. Nós precisamos, depois que a gente sofre muito, muito com a vida, você tem duas opções. Ou você permanece nesse mesmo ambiente ou você decide romper. Decidir romper é você tomar decisões. Tá bom? É você se posicionar. E as pessoas na sua volta, elas não podem fazer isso por você. É você que vai sair de relacionamentos tóxicos. É você que vai sair de relacionamentos que tem um ciclo vicioso de traição, um ciclo vicioso de mentiras, de repetições, sabe? Você precisa sair desse contexto onde as pessoas estão sempre te humilhando, estão sempre te agredindo verbalmente, estão sempre, sabe? Quem tem que se posicionar, quem tem que se curar é você. Tá bom? Deixar isso bem claro aqui. Liberta-me do medo de errar e da necessidade de aprovação externa para que eu possa viver autenticamente, guiada pela tua sabedoria e pelo meu próprio discernimento, adquirido pela amada voz do Espírito Santo de Deus, meu auxiliador. Tá ok, gente? Então pare de colocar nas costas das pessoas que
líder, do seu pastor, da sua pastora, do seu ministério ali, sabe? Essas pessoas estão ali para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos aconselhar, sabe? De forma íntegra, verdadeira, de forma justa, conforme a palavra de Deus. Mas a decisão, ela é sua. Quem toma a decisão é você. E quem tem que pedir discernimento é você. Dos conselhos, tudo que as pessoas falam para você. Você precisa ouvir a voz de Deus, conhecer, ter o desejo de conhecer a voz de Deus, de tomar atenção, ok? Tome atenção. O Espírito Santo, ele é amável. E às vezes no barulho da nossa mente, do barulho da confusão das nossas emoções, parece que a rádio da nossa mente está, sabe assim, chiando, tem aquele monte de barulho. O Espírito Santo é aquela voz imperceptível, porque ele requer atenção, ele requer tempo de qualidade com ele. O Espírito Santo, ele requer que você conheça a voz dele. E no meio do barulho, você precisa ir para um esconderijo e falar: Senhor, o que eu faço? Se é uma decisão que você tem que tomar imediatamente, ore ao Senhor. Se é uma decisão que precisa esperar, eu te dou um conselho: espere 3 dias para tomar uma decisão, tá bom? Ore ao Senhor, jejue, busque na palavra de Deus. E é assim, né, gente? Tomar decisões, tá? Qual é a decisão? Quebra princípios bíblicos? Você tem que mentir? Você tem que roubar? Você tem que enganar? Você tem que trair? Você tem que manipular? Você tem que forjar algo? Você tem que trair amizades? Você tem que quebrar contratos? Ou, né? Deus não tá nesse tipo de negócio, tá, gente? Sabe? Deus não tá nesse tipo de negócio. Não coloque Deus em falcatrua, sabe? Não sei se é assim a palavra. Não coloque Deus no meio dos seus rolos ilícitos. Deus não está no meio disso, tá bom? Não adianta pedir a voz do Espírito Santo para falar com você, para tomar uma decisão, se você tem que mentir. Ele não está nisso. Saia. Todo ser humano, tá bom? É capaz de tomar decisões bem e mal. Tudo aquilo que foge do contexto jurídico, tudo aquilo que foge do contexto, que quebra mandamentos, tá bom? O Senhor, ele não é a favor disso. Não é a favor. Então, pense naquilo que você precisa decidir. Ok, gente? Espero que eu tenha sido clara, espero que vocês tenham recebido essa mensagem com amor, com esclarecimento, que o Espírito Santo de Deus ministre a vocês. Para finalizar, somente Jesus pode te dar sabedoria. Peça ao Senhor sabedoria, peça ao Senhor conhecimento. Existem 2 tipos de conhecimento. O conhecimento terreno, aquilo que você estuda, aquilo que você se forma, mas também existe um conhecimento do céu, que é a sabedoria. Ok? Que é a sabedoria. Conhecimento eterno, conhecimento do céu, que é perfeito, que é pleno. Conhecimento terreno é bom e nós precisamos. Mas quando tem o plus do conhecimento do Espírito Santo de Deus, da sabedoria do soberano, a sua vida ela é extremamente diferenciada, ela é diferente. E eu não tô falando em questões de valores, de riqueza, sabe, daquela vida de luxo, não. Tem muita gente, e eu entro nesse tipo de gente aí, que nós somos simples, temos conhecimento, mas a gente não precisa forçar portas, a gente não precisa puxar tapete de ninguém, a gente não precisa enganar, a gente não precisa mentir. A nossa vida simples do jeito que é, a gente pode ter conhecimento terreno e conhecimento espiritual, conhecimento, sabedoria do céu também. Tá bom, gente? A gente não precisa forçar nada, 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 nada. A gente precisa procurar estudar sim, mas entender qual é a intenção do nosso coração. Por quê isso? Por que eu vou estudar? Por que eu quero isso? Por que aquilo? Você precisa se questionar, você precisa se perguntar. Qual é a intenção do seu coração? Então, quando eu fui me formar em ser terapeuta cristão, o Senhor falou: qual é a intenção do seu coração? Você quer ficar rica ou você quer ajudar pessoas? Eu falei: Senhor, a minha intenção, primeiro, é me tratar, é me curar, é ter conhecimento para que eu possa entender as minhas dores, principalmente, que eu possa avançar, que eu possa romper. E que durante esse processo de conhecimento, de busca, sabe, eu possa ajudar as pessoas. E aí, você tem um selo do céu, porque o Senhor e você
Você principalmente entendeu que você não precisa do selo da aprovação dos outros. Você não precisa enriquecer. É claro que o valor financeiro é importante, né? Eu não posso ser medíocre e falar que não é. Ele é importante, mas a minha maior intenção, sabe, é levar a mensagem de Jesus. É falar para as pessoas, Jesus pode te tirar desse buraco. Sabe? É falar para as pessoas, ei, calma, Jesus pode te ajudar. Então, gente, qual é a intenção das suas decisões? Qual é a intenção do seu coração? Tá ok? Aonde você está firmado? E para finalizar, que a tua graça me capacite a construir uma vida onde minhas escolhas reflitam meu verdadeiro eu, onde eu seja o autor da minha própria história. Em nome de Jesus Cristo, amém. Esse parágrafo ele é muito importante. Porque quando eu escrevi isso aqui, muitas pessoas vivem uma história daquelas que as pessoas construíram para ela. Daquela história que a dor construiu para ela. Sabe? Então você precisa entender que história que eu tô vivendo. Será que é aquela que Deus tem para mim mesmo, com propósito, com palavra, entendendo que tudo aquilo que a gente passa tem um propósito, tem o seu valor? Ou ainda estou vivendo as minhas dores, ou eu ainda estou vivendo aquilo que as pessoas escreveram na minha vida, ou eu ainda estou vivendo decisões das outras pessoas, ou eu ainda estou vivendo na barra das outras pessoas, sabe? E essas pessoas me machucam, me manipulam, me entristecem, me adoecem. Então tudo isso você tem que entender qual é o seu contexto, qual é a sua história, qual é o seu tempo, qual é a sua estação. Tá ok, gente? A gente fica por aqui hoje. Eu espero que tenha sido bênção para você, tá bom? E volto a dizer, qual é a sua história? Qual é o seu contexto? Tá? Não tô falando para você sair, abandonar filha, abandonar marido, abandonar tudo aquilo. Não é nada disso. Pelo amor de Deus, gente. A gente precisa ter discernimento das nossas feridas aqui dentro. E ter discernimento daquilo que eu falo aqui para você. Tá bom? Então... Sempre, né, eu falei esses dias que mulheres ou homens, enfim, pessoas que sofrem agressão física, você tem a lei para amparar você e você pode buscar esse acesso. É legal, é lícito. Mas também você não pode querer desistir da sua família, desistir do seu marido só porque é uma coisa boba, só porque a pessoa deixou a toalha lá na cama. Não, gente, tá bom? Então, assim, não generaliza tudo. Você tem que entender o seu tempo, entender a sua dor, se conhecer, tá bom? Entender que as águas são mais profundas no Senhor. Não desista tão facilmente da sua família, dos seus filhos, das suas amizades. Mas eu quero que você entenda que a cura, ela tem que partir de você primeiro. O aroma que tem que exalar de você não é mais o aroma da ferida, mas é o aroma da cura que Deus faz em você, que durante a caminhada Deus fez em você, que as lições da vida, elas têm um aroma perfeito, elas têm um perfume na sua vida. Você não exala mais a tristeza, aquele ódio, sabe? Mas você exala o perfume. Fui ferida, mas eu também tive a oportunidade de perdoar. Eu perdoei. Esse é o aroma mais lindo, esse é o aroma mais cheiroso que a gente pode ter da vida de alguém, da história de alguém. Tá bom, gente? Que Deus abençoe a sua vida, que durante esses dias você possa encontrar, sabe, clareza, achar, sabe, o interruptor do seu coração que tá escuro. Mas você precisa procurar, você precisa ir em direção à luz, você precisa querer que, sabe, a escuridão do seu coração, das suas emoções, sabe, você precisa querer acender a luz dentro de você. É que nem Jesus perguntou pro paralítico, você quer ser curado? Será que depois de 38 anos, que nem esse paralítico, ele teve tempo suficiente para pensar se ele queria ser curado? E eu te pergunto, quanto tempo faz que você tá nessa dor? E quanto tempo faz que o Senhor já não te perguntou, você não quer ser curado? Eu tô aqui. Vamos pra cima. Coragem, ousadia. Amém, gente? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E amanhã a gente se vê aqui. Compartilha essa live. Deixa nos comentários da onde que você é. E curte, né, gente? Mas o mais importante, compartilhe, tá bom?
Eu sempre digo que sempre tem alguém que a gente pode resgatar, que a gente pode levar um pouquinho de esperança, né? Sempre tem alguém, sabe? As minhas palavras, elas são simples, elas são singelas, mas é a forma que eu encontrei de me comunicar. É o que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor falou pra mim, não precisa ser técnica, eu preciso que você seja direta. Entrega o seu coração, entrega aquilo que eu fiz na sua vida. Olha, deixa eu te falar uma coisa. O mundo vai nos pedir credenciais. E eu tenho a minha e tá tudo certo. Mas é a essência, a intenção, ela tem que fluir do seu coração, da sua intimidade com Deus, da sua missão de vida, daquilo que o Senhor colocou como propósito na sua vida. O meu propósito é esse, de encorajar você a sair desse buraco onde as pessoas te colocaram, onde você mesmo correu para esse buraco e se escondeu. Jesus tá te chamando de novo para viver e viver uma vida plena, alegre, uma vida que possa te dar plenitude em tudo, que em meio às dificuldades você não abandone a sua fé, não abandone a sua fé. Amém, gente? Um forte abraço para vocês e até amanhã. Tchau, gente!